Muitos animais, como cachorros, gatos e papagaios, são considerados muito inteligentes, mas o homem também não é inteligente. Existe alguma diferença entre a inteligência dos animais e do ser humano? É o que nós vamos conversar um pouco no vídeo de hoje. Bem-vindos ao canal Cientista Atomista, me chamo Lucas e hoje vamos conversar um pouco sobre o nosso aprendizado e a inteligência do ser humano. Ela é diferente da dos animais? Quando nós estamos na escola, nós estamos acostumados a ver o conteúdo, tanto das ciências naturais, da matemática, da gramática, em tudo que nós aprendemos na escola, de uma forma um pouco superficial. E nós aprendemos fórmulas e relações matemáticas, na física, por exemplo, de grandezas que se correlacionam e achamos que entendemos as coisas. Nós aprendemos que a massa de um objeto se relaciona com a aceleração e isso nos disseram que é a força. Então, força igual a massa vezes aceleração, e nós pensamos que entendemos já aquela matéria. Mas nós esquecemos que, por mais que haja uma relação matemática, uma descrição aqui, um aspecto mais acidental, o que é realmente a força? O que são as coisas? Esses dias eu estava lendo um material de um físico muito famoso, não vou citar o nome, que é um físico muito bom, um material muito legal, porém eu me deparei com uma falta de disposição do autor em definir certas coisas. Porque num capítulo ele falava sobre o tempo na física, no qual o autor simplesmente se recusa a definir o que é tempo. Ele fala um capítulo todo sobre o tempo e ele explica todas as relações e como medir o tempo, isso, aquilo. E quando ele vai tentar definir o tempo, ele diz que é muito difícil e que não vai definir, mas que começa a falar de suas propriedades. Ou seja, nós aprendemos as coisas de uma forma superficial e não olhamos realmente no cerne do que são as coisas. Nós não definimos o que são as coisas. Porque o ser humano, assim como o animal, pegando um exemplo aqui dos animais, conhecemos pelos sentidos. Os animais conhecem pelos sentidos. Os animais têm tato, paladar, visão, audição, em diferentes graus e em diferentes modalidades também. Nós temos a planária, que tem ali mais desenvolvido o sentido do tato, mas a sua visão apenas consegue distinguir o claro do escuro. Então ela consegue tender aonde está mais escuro, que é aonde ela consegue sobreviver melhor, mas essa tendência que ela tem não é por imagem, sim por uma sensação de claridade. Agora, um animal mais desenvolvido, um cachorro, um gato, ele já vai conseguir formar uma imagem, e outros animais também. Então, nós temos essa gradação dos sentidos, mas todos os animais têm algum sentido para conhecer o mundo. Ou seja, os animais conhecem o mundo de uma forma sensível, através dos sentidos. E o ser humano também, como animal racional que é, conhece o mundo através dos sentidos. E os sentidos exteriores, tato, paladar, audição, nós conseguimos ter informações desses objetos que nós conhecemos. Nós olhamos para uma árvore e vemos a cor das folhas, a cor do tronco, a textura do tronco e tantas outras características, assim como quando observamos um cachorrinho, um outro animal, um macaco, um passarinho. Todos esses, nós temos informações dos nossos sentidos. Porém, além desses sentidos exteriores, em que nós temos essas informações, eles precisam ser unificados de alguma forma, pois você não apenas vê o animal, você vê, sente seu cheiro, escuta o seu som, o som que ele faz e tudo mais. Todas essas informações dos sentidos, elas precisam ser unificadas. E aí entra os sentidos internos, que nós também compartilhamos com os animais, pois nós temos em primeiro lugar um sentido comum, que é aquele que vai unificar todas essas sensações que nós tivemos num só objeto na nossa mente, no nosso cérebro. Isso a neurologia também chega nessas partes. E através dessa unificação, ela precisa ser guardada de alguma forma. Então nós temos o sentido da imaginação, que vai criar uma imagem, ou seja, vai formar um fantasma, como nós dizemos, daquele objeto, daquela coisa que nós estamos vendo. E ele precisa ser guardado em algum lugar. Então nós temos a memória, que é retentiva, ela vai reter aquela imagem. Até aí nós compartilhamos com os animais. Tem animais com memória melhor ou pior. Só que em tudo isso, essas imagens que nós vemos são representações particulares dos objetos.
Então, se precisa colocar de alguma forma uma comparação entre elas, para ver quais as semelhanças dos objetos que nós enxergamos. E para isso os animais têm o sentido da estimativa, os animais superiores. E esse sentido da estimativa é parecido com o que a inteligência artificial faz, assunto que nós podemos desenvolver também em outro vídeo, que é simplesmente ter um modelo, uma regressão linear para quem já trabalhou com estatística, ciência de dados, que vai resumir aqueles dados de uma forma mais ou menos perfeita, né? Dependendo da dispersão que esses dados têm e do quanto esse modelo explica. E quanto mais dados você tem, melhor fica o seu modelo, mais você consegue explicar a semelhança dessas coisas. E aí você forma, a estimativa ela forma como que um super fantasma. Fantasma é essa representação que nós temos dentro da nossa mente, do objeto que está externo, das suas partes sensíveis. Então nós temos como que uma média de todas as árvores, de todos os cachorros que nós vimos, de todos aquele tipo de objeto. E o animal, para aí, ele tem a sua estimativa, ele consegue reagir de acordo com ela. E aí que vem o treinamento, o adestramento do animal, através da semelhança disso com as reações que ele tem. Porque a estimativa também vai dar um juízo para ele, de sobrevivência, se aquilo é perigoso ou não, se ele deve buscar aquilo ou se deve rejeitar. E o ser humano também tem esse sentido da estimativa, que em nós, por conta da razão que o rege, se chama cogitativa. E esse sentido da cogitativa, no ser humano, ele vai além do que no animal. Pois além de ver as semelhanças de uma forma mais superficial, mas ainda assim maior do que simplesmente uma imagem, ele vai ter como que uma média daquilo. E no ser humano, isso não para por aí, pois isso é apresentado à nossa razão, ao nosso intelecto, que é realmente a parte superior no homem, que os animais não têm. Pois muitas pessoas não sabem, qual a diferença da inteligência de um animal e do ser humano. Seria ela apenas de grau? O homem ele é mais inteligente que o animal é menos numa escala de inteligência, assim como se fosse uma escala de temperatura? De 20 graus é menor do que 40 graus? Não. O animal ele é mais inteligente do que o animal, o ser humano, ele é mais inteligente do que o animal, em uma escala diferente. Porque não é uma escala numérica, uma escala contínua, e sim existe um salto ali, de uma coisa que o animal não tem, uma perfeição que o animal não tem. E o que é essa perfeição? Quando nós conhecemos essa média dos objetos apresentada para a nossa inteligência pela nossa cogitativa, a nossa inteligência com a luz natural da razão que nós temos, ela ilumina todas essas semelhanças desses objetos e abstrai algo universal daquilo. Então, se a maçã, se uma fruta, uma laranja, ela é mais de uma cor laranja ou uma cor mais amarelada, ou ela é mais rugosa, mais lisa, tudo isso vai ser abstraído e vai ficar com aquilo que é essencial. O que faz aquilo ser o que é? Que é a pergunta fundamental para nós aqui. O que é tal coisa? O que não se é ensinado muito nas escolas, que só ensinam a ver os aspectos superficiais, as descrições numéricas, as relações de quantidade, que são importantes, mas precisamos ir além disso. O que é isso? O que é? O que é o homem? O que é o ser humano? O que faz eu ser um ser humano e a outra pessoa também, que está aqui comigo? O que faz nós sermos seres humanos? Será algo que não existe? Será apenas uma semelhança superficial? Ou realmente existe algo que é abstraído de muitos? Então você tem muitos seres humanos ali e você tem a natureza humana. O que é aquilo? O que é o ser humano? É algo que existe ou não? E esse ponto é fundamental, que é o que divide a má filosofia da filosofia realista. Pois nós vemos que as coisas têm essa semelhança. Nós vemos na realidade que existe essa semelhança e que ela é algo real, mas que ela não é, como muitos exageraram, os platônicos, por exemplo, que exageraram na realidade desse universal que nós chamamos, que é a nosso intelecto abstrai que os animais não conseguem. Que esse universal teria existência própria, então os corpos seriam como que vasos que recebem esse universal. E isso é falso, pois ele tem um fundamento nas coisas que existem de verdade. Agora, por outro lado, como nominalismo, considera que o que existe são as coisas, mas que o universal não existe, que é apenas um nome que nós acomodamos. E dessa corrente vem todas outras, uma série de correntes filosóficas que vão desembocar no mecanicismo,
no cientificismo que nós temos atualmente na ciência, e que nos tira a capacidade de conhecer realmente as coisas, a essência delas, a natureza delas, o que faz ser aquilo que ela é. E se realmente não existisse esse universal, se ele não tivesse uma existência, nada poderia nos fazer semelhantes. Não existiria, essa semelhança seria apenas acomodatícia. Mas nós vemos na realidade, nós não negamos ela, que existe realmente esse universal. Ele existe nas coisas, como São Tomás de Aquino nos ensina. Que ele não existe como uma existência própria, separada das coisas concretas, e nem somente as coisas concretas existem, os particulares. Mas sim, as duas coisas são verdadeiras. O universal existe nas coisas, mas ele existe. Existe uma natureza de fato. Tanto é que o ser humano se reproduz e vem outro ser humano. Ele consegue, inclusive, transmitir essa natureza. O animal também consegue transmitir, a planta também consegue transmitir, até mesmo os elementos químicos transmitem essa natureza. Então nós temos essa universalidade de algo que existe. E essa questão é o que divide muitos. É o que divide a má filosofia da boa filosofia. É um dos pontos centrais dessa discussão, em que nós vemos o problema ali na sua raiz. E é o problema, inclusive, do nosso sistema educacional, que não chega nesse centro, que não medita, pois esse processo de nós conhecermos pelo sentido e abstrair aquilo que é essencial é algo que necessita um esforço da parte do ser humano, porque começa na parte física, começa com os seus sentidos, começa com a imaginação. Não a imaginação de criar coisas que não existem, mas a imaginação de você representar as coisas que existem e estudar elas, de ver a realidade, de fato, que muitos esqueceram e formam sistemas mentais que não têm base na realidade. Então, esse processo de nós abstrairmos é simplesmente a meditação, não a meditação transcendental budista, que é se esvaziar somente, mas sim se encher da verdade, como nós falamos no primeiro vídeo do canal. Se encher da verdade das coisas, da verdade de Deus, dos princípios verdadeiros. Então, a educação perdeu isso. A educação atual, nós vemos apenas os aspectos superficiais, acidentais. Acidentais é aquilo que não explica a natureza da coisa, aquilo que não cai na definição da coisa. Se uma pessoa ela tem uma etnia X ou Y, se ela tem uma cor de pele mais escura ou mais clara, ou de outro tom, isso não faz dela não ser um ser humano. Todos esses são humanos. Ou seja, isso são acidentes, são coisas acidentais, não fazem parte da essência. E nós ficamos nas minúcias, nas essências. Nós valorizamos, que deve ser valorizado, claro, mas não do modo que é. As relações matemáticas das coisas, as proporções, e não realmente as essências das coisas. E é por desconsiderar isso que a escola acaba formando pessoas que mais decoram fórmulas, mais decoram coisas, do que realmente entendem, que sabem aquilo que estão falando. Porque nós não definimos as coisas. Nós não buscamos definição. As pessoas não se perguntam mais o que é as coisas, o que são as coisas. Então nós precisamos resgatar isso. Resgatar esse pensamento da natureza das coisas, porque nós conseguimos entender muito mais através disso. E por isso, por tudo isso que nós falamos, como nós comparamos com o animal, que não vai até esse nível, o animal consegue ver as semelhanças e reagir a elas, claro, mas ele não consegue abstrair isso. E por isso que o ser humano tem a linguagem, né? Porque são os conceitos que ele abstrai a partir disso. O animal tem uma linguagem do aqui e agora, que são partindo da semelhança das coisas apenas. Ou seja, da estimativa deles. Um cachorro tem uma estimativa muito desenvolvida, um macaco também, um papagaio também, um corvo. São animais que têm a estimativa muito desenvolvida, mas não vão além disso. E só o ser humano consegue realmente ver a verdade das coisas, ter uma experiência com a verdade, que é algo espiritual, pois esse universal, ele é algo que não existe concretamente, ele existe concretamente nas coisas, mas ele não é algo palpável, ele é algo espiritual. Por isso, a capacidade do ser humano é o que explica ele ter uma mente, um intelecto espiritual, não é dependente do cérebro. Até a estimativa, nós estamos no âmbito neurológico ainda, no âmbito do cérebro. Agora, a partir do momento da abstração de algo fora das circunstâncias particulares, isso já é algo que é uma operação que não depende de órgão corporal. Pois um órgão corporal nunca conseguiria fazer isso, porque o órgão corporal é particular, ele só consegue extrair algo particular. Agora, a mente do ser humano ela é muito mais do que nós pensamos, que achamos que não é nada.
só comparamos de grau com os animais. Ela é muito mais, ela consegue abstrair algo que é universal, que é essencial, que é espiritual. E o ser humano consegue isso pois ele tem uma alma espiritual, que é a sua inteligência e a sua parte espiritual, a sua parte principal. E por negar isso, as pessoas estão sendo antes adestradas nas escolas do que realmente ensinadas. Pois o verdadeiro ensino faz com que a pessoa contemple a verdade e não que ela apenas decore coisas e aprenda relações desconexas, e não através dos princípios. E é por isso que nesse canal nós queremos fazer esse trabalho de conectar novamente esses princípios com a boa e verdadeira ciência, e iluminados também pelos princípios da nossa fé católica. E por fim, convido a vocês para acompanhar os vídeos desse canal, os vídeos que vamos ainda publicar, tratando de vários aspectos dos temas das ciências naturais, da filosofia e da fé católica. E se você tem alguma dúvida ou sugestão, agradeceria muito se você colocasse também nos comentários. Até o nosso próximo vídeo, se for da vontade de Deus.